E aí, pessoal? Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vai com certeza desafiar o que se pensa sobre psiquiatria. Nós vamos analisar o livro Antipsiquiatria, Charlatanismo ao Quadrado, de Thomas Szasz. E olha, ele era um pensador que não tinha o menor medo de virar o jogo e questionar tudo. Bom, vamos lá. A maioria de nós, quando ouve antipsiquiatria, pensa logo que é a oposição direta à psiquiatria, certo? O inimigo declarado. Mas o Szasz chega e joga uma verdadeira bomba. Ele argumenta que o perigo real para a crítica que ele fazia não era o sistema que ele combatia, mas sim o movimento que se dizia seu aliado. Isso leva a gente direto para a questão central de hoje: a antipsiquiatria é mesmo o oposto da psiquiatria? Como a gente vai ver, para Thomas Szasz, a resposta é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais reveladora do que um simples sim ou não. Para a gente conseguir entender a lógica do Szasz, primeiro a gente precisa definir qual era o alvo original dele: a psiquiatria convencional, a tradicional. Ele não enxergava esse campo como uma área neutra de cura, mas sim como algo muito mais problemático. Essa citação aqui é um verdadeiro soco no estômago, e ela resume tudo. Para o Szasz, a essência da psiquiatria não era a terapia ou o aconselhamento voluntário de jeito nenhum. Era o poder que o Estado dava a ela de usar a força. E o Szasz vai além. Ele aponta exatamente quais são os pilares que sustentam esse poder. Ele argumentava que, diferente de qualquer outro médico, o psiquiatra tem uma autoridade legal que é francamente assustadora: a de trancar alguém contra a própria vontade, de medicar à força e até de inocentar criminosos. Para ele, isso não era um efeito colateral do sistema, era o próprio sistema em funcionamento. E aí, no meio daquela confusão toda dos anos 60, surge um movimento que, à primeira vista, parecia ser exatamente um reforço que o Szasz precisava. Dava a impressão de que finalmente ele tinha encontrado seus parceiros de luta pela liberdade. Esse movimento, que foi batizado de antipsiquiatria pelo David Cooper lá em 1967, começou a ganhar força. Ele era liderado por psiquiatras que criticavam os métodos da época. Mas aqui é que está o detalhe crucial que o Szasz percebeu. O objetivo deles não era acabar com a psiquiatria institucional, mas sim trocar ela pela versão deles. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O Szasz não comemorou a chegada desses novos críticos. Muito pelo contrário, ele viu neles uma ameaça à própria existência do seu trabalho, um perigo que poderia simplesmente destruir décadas de esforço. O Szasz chegou a usar essa citação do Voltaire para mostrar bem o que ele sentia, que era uma espécie de traição. Ele achava que esses amigos da causa, ao se chamarem de antipsiquiatras, estavam na verdade confundindo todo mundo e causando mais dano à liberdade individual do que a própria psiquiatria tradicional. Então, o ponto crucial é este. O Szasz os acusava de serem lobos em pele de cordeiro. Eles rejeitavam a psiquiatria só no nome. Na prática, o que ele dizia é que eles mantinham os mesmos pilares: a ideia de doença mental e, o que era mais grave, o uso da coerção para impor os tratamentos deles. E essa declaração aqui é a prova definitiva da rejeição dele. Olha só as palavras que ele usa: trai e nega. Para o Szasz, ser rotulado de antipsiquiatra era tão ofensivo quanto ser chamado de psiquiatra. Os dois termos, na visão dele, distorciam completamente seu verdadeiro objetivo, que era abolir toda e qualquer forma de coerção psiquiátrica. Isso nos leva, então, ao coração do mistério, ao título provocador do livro. O que exatamente o Szasz queria dizer com o charlatanismo ao quadrado? É uma metáfora que, quando a gente entende, ilumina toda a crítica dele. A lógica é a seguinte: para o Szasz, a psiquiatria é um charlatanismo porque ela imita a medicina. Ela pega problemas da vida e os trata como se fossem doenças físicas, sabe? Como um osso quebrado. A antipsiquiatria, então, vira charlatanismo ao quadrado, porque em vez de expor essa farsa, ela simplesmente imita a imitação. É a cópia da cópia. Com essa tabela, a lógica do Szasz fica bem clara, né? A psiquiatria, segundo ele, pega a emprestada autoridade da medicina para justificar a coerção. Já a antipsiquiatria, por sua vez, pega emprestada a autoridade da psiquiatria para fazer a mesmíssima coisa. O resultado, os dois no fim perpetuam a mesma fraude, mas a antipsiquiatria ainda adiciona mais uma camada de engano por cima. Ok, então se o Szasz rejeitava a psiquiatria e a antipsiquiatria, onde é que ele se encaixava nisso tudo? A resposta é: em nenhum dos dois. Ele propunha uma terceira via, um caminho totalmente diferente, que era baseado em princípios de liberdade. Primeiro, vamos ver o que ele destruía. O Szasz rejeitava a própria ideia de doença mental como algo literal, real.
Para ele, era uma metáfora, e uma metáfora perigosa. A partir daí, ele se opunha a qualquer uso da força baseado nesse conceito, e ele não economizava nas palavras, chegando a chamar a internação involuntária de escravidão psiquiátrica. E no lugar disso, o que ele construía? Uma visão focada na liberdade e na responsabilidade de cada um. Ele defendia a abolição completa da psiquiatria involuntária. Qualquer ajuda deveria ser um contrato voluntário, consensual. E o mais importante, traçar uma linha bem clara, inegociável, entre doenças médicas de verdade, do corpo, e os problemas da vida que fazem parte da condição humana. No fim das contas, o Sazzi se recusava a jogar esse jogo de rótulos. Ele não se via como um médico tentando reformar um campo, mas sim como um crítico social que usava lógica, filosofia e bom senso para expor o que ele considerava uma fusão perigosa entre o poder do Estado e a autoridade da medicina. E essa análise da obra do Sazzi deixa a gente com uma pergunta que vai muito além da psiquiatria. Em qualquer tentativa de ajudar alguém, seja na medicina, na política ou até nas nossas vidas pessoais, como a gente pode ter certeza de onde termina o cuidado genuíno e onde começa o controle disfarçado de boas intenções? É algo para a gente pensar, né?